Uma autorização do governo imperial abriu as portas do Brasil para a chegada dos italianos, né? Nossa equipe teve acesso à versão original do contrato Caetano Pinto. Você vai acompanhar com a gente os detalhes desse documento importante e a emoção dos descendentes italianos em Santa Catarina ao reencontrar a origem da família lá na Itália. Mais um capítulo da história dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Andiamo. Os italianos chegaram. Em meio à tecnologia, o passado se faz presente numa experiência interativa no Museu Nacional da Imigração Italiana em Gênova, na Itália. Desde 2022, as paredes milenares do antigo palácio medieval, construído no século XII, são como uma fortaleza para proteger a história. Preservados em 3 andares estão mais de 200 históricos individuais dos emigrantes. As exposições imersivas colocam o visitante frente à realidade de quem deixava o país 150 anos atrás, rumo às terras desconhecidas na América. Hey, what's all you doing? Answer me. Do you understand me? O museu ele coloca os visitantes na situação do imigrante daquela época. Aqui a gente, por exemplo, está diante de um dono de uma fazenda, lá no Brasil, em 1905. E aí havia dificuldade, claro, do idioma, porque o italiano, o imigrante italiano, não falava português. E o fazendeiro falava em português. Então havia essa dificuldade de idiomas na hora de pedir um trabalho. E aí a gente vai se colocar nessa situação para ver o que vai acontecer. Bem-vinda, italiana. Você tem uma bela família, belas crianças. Também espero que vocês tenham vontade de trabalhar. Aqui não temos muitas comodidades. A cidade é longe daqui, mais ou menos 30 quilômetros. Se você quiser, pode ir à missa no domingo. Basta que você esteja de volta para me preparar o almoço. Claro que eu compreendi o que ele falou. E agora tem que responder como se fosse um italiano, em italiano. Então eu vou responder para ver se ele vai me dar um emprego ou não. Vocês podem comprar tudo de mim, o que vocês precisarem. Eu tenho arroz, feijão, toucinho. O que mais vocês precisam? Ah, vocês comem macarrão? Eu não tenho, sinto muito. Para o pagamento, eu desconto do salário mensal. E era isso que acontecia quando o imigrante chegava no Brasil. Em meio à hostilidade da chegada na América, os italianos permaneceram firmes para desbravar o que para eles era um mundo novo, chamado também de Brasil. Este documento, guardado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, é o original do Contrato Caetano Pinto. O registro é uma peça-chave para a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil. Em 1874, por meio de um decreto, o governo imperial autorizou o empresário João Caetano Pinto Júnior a trazer ao Brasil, num prazo de 10 anos, 100 mil imigrantes europeus, entre eles moradores do norte da Itália. Eles precisavam ser, na maioria, agricultores, sadios, esforçados e moralizados. Caetano Pinto receberia da corte entre 60 a 120 mil réis por grupo de imigrante, que, em contrapartida, teria terra brasileira para fincar raízes. O contrato com o Caetano Pinto que eles tinham que assinar era isso. O Brasil tinha prometido 20 hectares ou 25 de terra e que tinha uma metragem já pronta de terra para ser cultivada. Na prática, não foi tão simples assim. Em São Paulo, o imigrante geralmente ficava neste lugar, a antiga hospedaria do Brás. Construída pelo Conde do Parnaíba, o edifício abrigou imigrantes de 75 nacionalidades. Até o fechamento em 1978, 3,5 milhões de estrangeiros passaram por aqui, entre eles 800 mil italianos. No corredor de entrada estão os resquícios das regras de funcionamento do local, escritas em língua italiana. Os imigrantes ficavam em alojamentos como este, reconstruído na antiga hospedaria, que deu lugar ao Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Essa aqui é uma réplica cenográfica do refeitório da época da imigração. Foi projetado para receber ao mesmo tempo 700 pessoas, mas no auge da imigração
1.000 pessoas se alimentavam ao mesmo tempo. Da hospedaria, os imigrantes italianos eram levados para as fazendas, principalmente de café. Marco de transformação da cidade de São Paulo, do poder dos fazendeiros e do próprio governo, a hospedaria foi um local de controle imigratório. Este livro, original de 1901, tem os nomes e a origem de alguns dos imigrantes italianos. Nesta parede estão esculpidos os nomes de 10.000 imigrantes de diferentes nacionalidades que passaram pela hospedaria. Em Santa Catarina, há registros de italianos desde 1836. Mas foi a partir de 1875 que o território catarinense recebeu imigrantes italianos em massa. Parte veio direto de navio e atracou nos portos do litoral de Santa Catarina. Então, o normal, o que era? Era vir São Francisco, Itajaí, Desterro, Laguna. Itajaí não tinha porto, o navio não conseguia chegar. Ele parava no mar, lá a gente tinha um transbordo, desciam para barcos menores, tanto Blumenau quanto Brusque, transporte pelo rio. Numa dessas viagens, em 1892, estava a bordo de um navio a família Giassi. Essa é a Nona Albina, que nós chamava de Nona Albina, mas o nome dela é Bárbara Muleri. Esse é o filho mais velho, o Giuseppe, que veio com 12 anos da Itália. Esse é o meu avô, Pietro, veio com 9 anos. Esse é o Luigi, que chegou com 6 anos e com 2 irmãs também, devia ter 7, 8 anos, sei lá, por aí. Começava então mais um capítulo na história da imigração italiana em Santa Catarina, com a chegada do Giassi no sul do estado. Máximo é da 2ª geração de descendente de italiano, nascido no Brasil. Ele buscou lá na Itália a origem da família. A gente sabia que tinha Giassi lá, mas a gente nunca tinha ido, né? Até com um irmão meu, ele foi lá em Pugnano. Em Bérgamo, na região da Lombardia, Giuseppe Giassi ajudou a reconectar as famílias na Itália e em Santa Catarina. A partir dos registros encontrados em uma igreja, a formação da árvore genealógica e a certeza do parentesco. O mais estranho é que parece que nos conhecemos desde sempre, mesmo que tenha havido um intervalo de algumas gerações. No sul catarinense, a força do trabalho daqueles primeiros imigrantes está representada na 2ª maior rede de supermercados do estado e uma das 30 maiores do Brasil, fundada por Zefiro Giassi em 1960, descendente dos italianos que chegaram para fazer história e construir Santa Catarina. O pai do Zefiro é primo irmão do meu pai. Inclusive, com o Zefiro, eu estudei com ele 5 anos, numa escola que tinha municipal, uma escolinha de madeira. Ele morava numa meia-água que tinha ele com a família. Aí, depois de 4 anos, ele foi na Içara, abriu uma merceariazinha pequena. E aí foi crescendo e chegou onde chegou, né? De pequenos negócios a grandes empresas do comércio, de serviços, de indústrias. Um legado da colonização italiana com outros caminhos que vamos desbravar nas próximas reportagens.